Vamos lá, continuando aqui nosso Masechet Shabbat, a gente se encontra da Kuf Gimel Amud Aleph, a gente viu aqui a Mishnah, chegamos nessa braita aqui no meio da página. Tanu Rabanana, Tolesh Ulshin, alguém que arranca ervas do chão, do campo dele. Vemezaret Zradim, alguém que quebra, arranca galhos, que estão um pouco úmidos, mas para dar mais força para o resto da árvore. E Leachilá, se a meta dele é comer isso, ele arrancou essas ervas, ou ele pegou alguns galhos que ele pretende usar para comer, talvez aqui sejam galhos um pouco mais moles, mais plantas, talvez. Se ele usou, se a meta dele é comer isso, que grogeret, o shiur que ele precisa fazer para ser hayav, é o shiur de uma grogeret, uma tâmara. Imle behemá, se ele pretende dar isso para o animal comer, que melop yagdi. Então a melachá dele é uma melachá ligada ao animal, ele só é hayav quando ele juntar para um animal comer, que é o shiur da boca do animal. Imlesek, se ele vai usar isso para usar de fogueira, ou como lenha, que dele vai ser lá. O shiur disso é o necessário para poder fritar com essa combustível que a gente tem aqui, que seja madeira ou que seja o necessário para fritar um ovo. Imlei a poteta carca, se a meta dele é embelezar o terreno, ele quer deixar tudo bonitinho, tudo arrumado, sem ervas aqui e ali, a árvore bonitinha como se deve, kolshem, qualquer coisinha já deixou mais bonito. Tá bom que não tá lindo ainda, tem coisas, mas cada coisinha que você tira já é hayav. Pergunta Gmará, pergunta Gmará, mas tudo que você tira meia peta carca, tudo que você tira deixa a carca um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais arrumada. Então, a priori, mesmo que a minha intenção é comer, só eu deixei a carca mais bonita. Deveria ser por qualquer coisa. Então, por que tem shiur para as outras coisas? Se a minha intenção é comer, por que tem shiur? Não está tratando que ele fez tudo isso no Agam, num campo que não é dele, não é num pântano, algo desse tipo. Que não quer deixar o lugar bonito, é uma bagunça só, não é o campo dele que vai ficar mais bonito. Então, nessa situação, ele é hayav só se ele pegou o shiur necessário. Abai Amar, filho tem uma beçadê de lavagamo, que quando ele kamichaven. Abai fala que talvez não, talvez está tratando no campo mesmo, não é no agam, não é no lugar fora, é no próprio campo do cara, só que o que? Ele não tem intenção de belezar o campo, ele está pegando umas ervas para comer, ele vai ser hayav só quando ele chegar no shiur de comida. E não vai ser hayav num shiur menor, porque ele não tem intenção de embelezar o campo. Já que essa não é a intenção dele, ele não está querendo melhorar o campo, ele é só hayav quando ele chegar no shiur de comida. Pergunta Gmará, Abai verava de Amtravai, moderava shum se creixa veloi amut. Pergunta Gmará, olha, mas Abai, o próprio Abai falou, ele e Rava falaram, que mesmo que Rabi Shimon discutiu com Rabi Uda e falou que davar shinomit kaven mutar, que quando a pessoa não tem intenção de fazer a melachá, não tem problema nenhum, que é nisso que Abai está se baseando, certo? Abai está falando o seguinte, olha, o cara não tem intenção de melhorar a terra, então a proibição vai ser só de acordo com a quantidade de comida, de acordo com outro shiur, a intenção dele não é melhorar a terra, então ele só vai ser hayav quando chegar num shiur maior. O próprio Abai falou, em nome de Rabi Shimon, que quando a pessoa faz um ato que com certeza vai acontecer a melachá, não importa se ele tem intenção ou não tem intenção. É o conceito chamado, a gente viu ele algumas vezes, talvez, psik reishei velo yamut. É igual a pessoa fala, não, eu vou cortar a cabeça da galinha, mas não quero matar ela. Cortar a cabeça da galinha, mata a galinha, não tem erro. Aqui também, você fala o quê? Não, minha intenção não é deixar o campo arrumado, mas você está tirando as ervas, vai deixar o campo arrumado. Quer dizer, tem coisas que não adianta falar, não é minha intenção, ser claro que é óbvio que aquilo vai acontecer, que não tem chance daquilo não acontecer, 100%. Então, mesmo se ele não tem intenção de arrumar o campo, a intenção dele é juntar as ervas para comer, mesmo assim, o campo está sendo arrumado de qualquer jeito. Deveria ser hayav com qualquer coisa, e não um shiur de comida. Está tratando aqui no campo de outra pessoa, não é o campo dele próprio. No campo dele próprio, realmente, o campo dele próprio, qualquer coisa que ele tira, deixa o campo arrumado. Mas se é o campo de outra pessoa que não é o campo dele, então o cara não tem intenção nenhuma. Não só que ele não tem intenção, mais do que isso, ele não tem nenhuma toelete, ele não tem por que arrumar o campo do amigo. Então aqui, Bichlá, não vale o pensamento de arrumar o campo. Então se ele pensa, olha, eu quero comer essas ervas, então tem um shiur. Se é para dar para os animais, tem outro shiur. Se é para usar de fogueira, tem outro shiur. Se a meta dele é deixar o campo bonitinho, aí o shiur é qualquer coisa. Próximo Mishnah, Kotev Shteotiot, alguém que escreve duas letras, certo? Outra melachá que a gente tem no Shabat é a proibição de escrever.
Quanto tem que escrever? Qual o mínimo? 2 letras. Alguém que escreve 2 letras no Shabat é Hayav. Menos que 2 letras não é proibido pela Torá. Tem discussão, mas a priori 2 letras é para poder trazer Korban. Ben be'emino, ben be'smolo, pode ser com a mão direita ou com a mão esquerda. Ben mishem echad, ben mishtei shemot, pode ser a mesma letra 2 vezes ou 2 letras diferentes. Ben mishtei samaniot, ou 2 hieroglifos, sei lá, 2 sinais, 2 emojis, sei lá, o que seja. 2 é Hayav. Bechol lashon, em qualquer língua, Hayav. Alguém que escreve então 2 letras, mão direita, mão esquerda, 2 vezes a mesma letra, 2 letras diferentes, 2 sinais em chinês ou japonês, por exemplo, isso daqui ele é Hayav em qualquer língua. Amarabeu se lo cheivu shtei otiot ela mishum roshem, shekach kotvim al tershei mishkan, leida ezo ben zugo. Amarabeu se fala o seguinte, não precisa ser 2 letras. Alguém que faz 2 sinaizinhos também é Hayav. Porque onde escreviam no Mishkan, onde a gente encontra a escrita no Mishkan, que dela a gente aprendeu a proibição de escrever no Shabat, no Mishkan, eles tinham as tábuas que fechavam o Mishkan em volta, de madeira, e eles faziam sinaizinhos para saber qual fica do lado de qual. Então essa tinha um risquinho, e do lado tinha um risquinho igual, para saber essa fica uma do lado da outra. A outra tinha um risquinho na diagonal, a outra um risquinho diferente, cada uma tinha o seu sinal. Mas 2 que estavam juntas tinham sinais iguais. Então, fala, se não precisa escrever 2 letras, não precisa escrever 2 desenhos, mesmo 2 risquinhos que servem de sinal, já é Hayav. Amar Rabi Yehuda, Matzinu Shem Katan Mishem Gadol, Shem Mishimon Mishmuel, Noach Minachor, Dan Midaniel, Gad Migabriel. E Rabi Yehuda fala, a priori, certo? A Gemara vai discutir exatamente o que Rabi Yehuda quis dizer, mas parece de Rabi Yehuda, olha, não adianta, se eu escrever 2 letras que não tem sentido nenhum, certo? Pega 2 letras que não aparecem em palavra nenhuma. Se eu coloco, por exemplo, Nun, Sofit e Lamed, não é palavra, isso aqui não forma nada, não significa nada, não tem sentido nenhum. Rabi Yehuda fala, se não tem sentido nenhum, não é Hayav. Ou mesmo 2 letras, sei lá, Bet e Kuf, Bak. Bak não é nada, não é uma palavra. Bet e Kuf não é uma palavra. Rabi Yehuda fala, olha, só vai ser Hayav se são 2 letras que formam alguma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa escreveu Shin e Mem é uma palavra por si só, Shem. Mesmo que a intenção dele era escrever Shimon ou Shmuel, no fim ele escreveu uma palavra que tem sentido por si só. Ou se ele escrever Nahor, ele escreveu só Nun e Het. Então, tá bom que a meta dele é escrever Nahor, mas ele escreveu Noach. Ou se, por exemplo, ele escrever Daniel, ele escreveu só Dalet e Nun. Ficou Dan, ou Gadiel, e ficou Gad. Ou seja, fala Rabi Yehuda, não é 2 letras, precisa ser 2 letras que significam alguma coisa, senão isso não vale. Fala Gemara. Pergunta Gemara é o seguinte, Bishlema yamin lichayev mishum de derech tivah bechach. Ela smola maia in derech tivah bechach. A Mishnah falou que quem escreve 2 letras ele é Hayav, tanto faz se é com a mão direita ou com a mão esquerda. Agora, a Gemara pergunta, com a mão direita eu entendo que ele é Hayav, mas com a mão esquerda, ele está escrevendo Beshinui, é de uma forma diferente, ele não é canhoto a priori, certo? Ele está escrevendo de uma forma que é incomum para ele. De uma forma que é incomum, tá bom que é proibido escrever também dessa forma, mas não é Hayav Korban, só é proibido pela Torá se a pessoa faz a melachá do jeito comum dela. Então aqui, a priori, se ele escreveu com a mão esquerda, não deveria ser Hayav. Ela asmola mai, ainda ertivá bechach, certo? Essa é a pergunta de Mará. Amarabir mea beiter yad shano. A nossa Mishnah está tratando de alguém que ele é canhoto. Alguém que ele é canhoto, por isso ele escreveu com a esquerda, ele é Hayav. Agora a pergunta de Mará, tá bom, que ele é canhoto, se escreveu com a esquerda, ele é Hayav. Mas se for assim, se é um canhoto, vetiav ismol didei, que amin de kuleama, vesmol lichayev, amin lo lichayev. Mas se for assim, se ele é canhoto, então a esquerda dele é igual à direita de todo mundo, e a direita dele é igual à esquerda de todo mundo. Então ele deveria ser real se ele escreve com a mão esquerda, e deveria ser patur se ele escreve com a mão direita. A nossa Mishnah falou que a pessoa é real, tanto faz se ele escreveu com a direita ou com a esquerda. Então, se alguém canhoto, deveria ser o contrário. Se alguém destro, ele é real com a direita e patur com a esquerda. Se alguém canhoto, ele é real com a esquerda e patur com a direita. Porque a nossa Mishnah falou que ele é real com os dois. Ela marabai beshulet besteyada. Fala, vai, está se tratando de alguém que ele é ambidestro, ele escreve com as 2 mãos. Por isso ele é real com os dois. Mas alguém que ele é destro ou canhoto, ele é real só com a mão que ele costuma escrever. Rav Yaakov brei de Bat Yaakov amar amane Rabi Yossi, de amar lo chevus teoteot ela mishum roshem. Fala Rabi Yaakov, filho de Bat Yaakov. Não, a nossa Mishnah, a Mishnah que falou que a pessoa é real com as 2 mãos, ela segue a opinião de Rabi Yossi. Que Rabi Yossi falou que a proibição de escrever no Shabat não é letras,
Mesmo um sinal é proibido escrever, porque é isso que faziam no Mishkan, faziam um sinalzinho para saber qual tábua fica do lado de qual. De acordo com o Rabi Yossi, que a meta é o sinal, certo? De acordo com o Rabi Yossi, que a meta é o sinal que faziam e não letras, então todo mundo consegue fazer sinal, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Se realmente eu precisasse de letras, as pessoas não têm tanta coordenação na mão fraca para escrever letras normalmente. Então, realmente, isso é real com uma das mãos. Mas se a meta da melachá é qualquer roshim, qualquer sinal, qualquer marquinha, então mesmo com a mão esquerda, todo mundo consegue e é real. Por isso é real com as duas. Pergunta a Gemara, ve'ami desifa Rabi Yossi, reish alav Rabi Yossi. Pergunta a Gemara, a priori, Rabi Yossi aparece na continuação da Mishnah, sim? Rabi Yossi, lo chivush teoteot ela mishum roshim. Se Rabi Yossi aparece aqui na continuação da Mishnah, então, a priori, a primeira opinião que falou que é real tanto com a direita quanto com a esquerda não é Rabi Yossi, porque Rabi Yossi aparece na continuação. Não era Rabi Yossi no começo, Fagma Rabi Yossi. A Mishnah inteira era Rabi Yossi, certo? A Mishnah inteira era Rabi Yossi, e meio que sai o seguinte, olha, a quem escreve com duas letras é Hayav, tanto se foi com a direita quanto se foi com a esquerda. Por quê? Fala Rabi Yossi, porque a proibição de escrever é ensinar, é em lembrança, quer dizer, em lembrança, vem dos sinais que faziam no Mishkan e não de letras. Por isso é Hayav com as duas. Então conseguimos explicar a Mishnah de acordo com Rabi Yossi. Amar Rabi Yehuda Matzina vechulei. A priori, de acordo com Rabi Yehuda, só é real se a pessoa escreve duas letras diferentes, sim? Rabi Yehuda trouxe alguns exemplos. Shem de Shimon, Noach de Nahor, Dan de Daniel, Gad de Gadiel. Parece que tem que escrever duas letras diferentes que formam a palavra por si só. Pergunta a Gemara, ela Rabi Yehuda, será que realmente, de acordo com Rabi Yehuda, só se for duas letras diferentes, dois nomes de letras, certo? Aí é real, mas duas letras que são o mesmo nome, com a mesma letra, será que é patur? Se alguém escrever Aleph, Aleph, Shin, Shin, ou algo desse tipo, será que ele não é real? Gatana, está ensinando a Braita o seguinte, o Pasuk diz, está ensinando o Pasuk, Ve'asa Achat mikol mitzvot Hashem Elokecha. A pessoa, ele fez uma das mitzvot de Hashem. Aqui no caso, alguém que pecou, certo? Alguém que transgrediu. Alguém que transgrediu uma das mitzvot. Então vem a drashá da Braita e fala o seguinte, Ve'asa achat, alguém que fez uma, haverá, Yachol Acheichtov Kol Hashem, será que quando está escrito no Pasuk que alguém que fez uma haverá, ele tem que fazer a haverá completa? Ou seja, com relação a Shabbat, por exemplo, ele tem que escrever o nome inteiro, Ve'acheroget kolabeged, ou proibição de costurar no Shabbat. Será que ele tem que costurar a roupa inteira para ser Hayav? Ve'achease kolanapá, ou se ele está produzindo uma peneira, só vai ser Hayav se ele fizer a peneira inteira? Tamulomar me'achat. Certo? Tem outro pasuk que está escrito me'achat meheina, alguém que fez parte de uma melachá. Uma das melachot já é Hayav. Então a gente tem dois psukim. Um pasuk que está escrito tem que fazer uma melachá, parece que é a melachá inteira, e um pasuk que fala que ele fez parte de uma melachá, já é hayav. Então do pasuk achad eu poderia pensar, olha, só fez a melachá inteira, é hayav, se fez parte não. Então no lomar, meachad, vem o pasuk que fala meachad, mesmo parte de uma já é hayav. E meachad echol afilu lo katav velot echad, velo arag elachut echad, velo asai labait echad benapá. Agora se eu vou atrás do pasuk que está escrito meachad, que ele fez parte de uma melachá, então eu poderia concluir que se a pessoa escreveu só uma letra, costurou um fio, ou fez só um buraquinho da peneira, ele já vai ser hayav? Estamos no mar, vem o pasuk que diz, achat, tem que fazer uma melachá inteira. Então, por um lado, não é uma melachá inteira, por um lado, não adianta fazer um mínimo, não adianta fazer nada. Hakeitzad, eno hayav achichtov shem katan mishem gadol, shem mishimon mishmuel, noach minachor, dan Daniel, gad migaver. Vem Tanakama, explica o seguinte, que a pessoa só é hayav quando ele faz uma melachá, que mesmo que ela não seja a melachá inteira, não é o plano original da pessoa de fazer a coisa inteira, mas tem que ser alguma coisa que é válido por si só. Então, por exemplo, se ele está escrevendo, se ele escrever só a letra Shin, não é nada. Se ele escrever a letra Shimon, ele é hayav. Mas a gente aprende da Drashá dos Psukim, que mesmo que ele escreva só Shem Mem, Shin Mem, que é Shem, que é uma palavra por si só, mesmo que ele não terminou de escrever Shimon, Shmuel, ou ele escreveu só Nun Het de Nahor, mas é uma palavra por si só, Noach, ele já é Hayav. Ou, por exemplo, a pessoa estava costurando uma kippah, certo? A kippah tem um tamanho mínimo. Aí ele queria fazer uma kippah enorme, para cobrir a cabeça inteira, ele fez só metade, já é Hayav, porque é uma coisa que tem válido por si só. Um fio não, mas no momento em que você produziu alguma coisa que já é utilizável, mesmo que não era seu plano original, já é Hayav. Essa é a opinião de Tanakama.
Rabi Yehuda Omer, afilo lo katav el shtei otiot ve'em shem echad chayav. Rabi Yehuda fala que não. Rabi Yehuda fala que não precisa ser duas letras diferentes, certo? De Tanakama parece que precisa ser palavras como Shem, Noach, Dan, Gad, exemplos de palavras que têm letras diferentes. Rabi Yehuda vem e fala que não. Pode ser mesmo a mesma letra, que Gon, Sas, Tat, Rar, Gag, Chach, certo? Duas vezes Shin, duas vezes Tav, duas vezes Reish, Gimel, Het, também serve. Rabi Yehuda fala, não precisa ser duas letras diferentes, pode ser a mesma letra. Ama Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, que a gente já viu na Mishnah, Vechim Mishum Kotevu Chayav, será que a proibição de escrever no Shabat é por escrever palavras? Velon Chayav Ela Mishum Roshem, o problema de escrever é por fazer sinais, igual tinha no Mishkan, Sheken Roshmim Akarshei Mishkan, Leidá Ezoi Ben Zugó, assim faziam sinais nas paredes do Mishkan, para saber qual fica do lado de qual. Assim, quando desmontavam o Mishkan e tinham que montar ele de novo na próxima viagem, saber onde colocar cada um. לפיכך שרת שריטה אחת על שני נסרים, או שתי שריטות על נסר אחד חייב. Por isso, fala Belsi, se alguém tinha duas tábuas e ele fez um risco que foi de uma tábua até a outra, um risco, certo? Uma sritá. Ou ele fez dois riscos em uma tábua só, ele já é chayav, não precisa ser letra. Nem letras diferentes, nem letras parecidas. Bichlal, um risco já é suficiente. Rabi Shimon Omer, ve'asa achat. Rabi Shimon, ele fala uma drashá que é exatamente igual tá na cama, a primeira opinião, mas a Gemara vai perguntar qual a diferença entre os dois. Nós vamos ler Rabi Shimon como a gente tem ele por enquanto. Rabi Shimon Omer, ve'asa achat, yachol lat shechtov et kol Hashem. Será que isso é proibido quando a pessoa escreveu o nome inteiro do que ele pretende escrever? Shimon, Shmuel, Nahor, etc. At yerog et kol habeget, só vai ser chayav de costurar, pela proibição de costurar quando costurar a roupa inteira? At yaseh et kol hanapá, ou talvez se ele está produzindo uma peneira, ele só vai ser real quando ele construir a peneira inteira. Tamodomar meachat, parte de uma já é real. Agora, se é parte de uma já é real, vi meachat, yachol afilo lo katav elaot echad, afilo lo raged lachut echad, afilo lo asa beit echad benapá. Se é parte de uma já é real, então talvez se escrever uma letra, costurar um fio, ou fazer um buraquinho da peneira de Chayav, Talumar Achat. Por outro lado, está escrito também, de novo, a palavra Achat. De um lado está escrito Achat, que parece uma melachá inteira, do outro está escrito Meachat, parte de uma melachá. Hakeitzad, como eu coloco os dois psukim para não serem contraditórios, e no Chayav assim melachá shekayotze ba mitkayemet. Se a pessoa é Chayav, no momento em que ele faz uma melachá que ela é válida por si só, certo? Que essa melachá já é considerada uma melachá por si só, mesmo que não é o plano original dele de fazer uma melachá completa, se ele fez algo que é válido por si só, já é Chayav. É igual tá na cama falou lá em cima, a gente já vai ver qual a diferença entre os dois. Rabi Yossi Omer, ve'asa achat ve'asa hena. Rabi Yossi, ele tem uma outra drashá que vai aparecer lá no fim da página também. Rabi Yossi fala o seguinte, ve'asa achat ve'asa hena. Achat é um, hena são várias. Pamim shechayav achat al kulam, pamim shechayav al kol achat v'achat. Esses psukim que está escrito ve'asa achat ve'asa hena, que se ele fez uma, ou se ele fez todas as melachot de Shabbat, vem ensinar que às vezes ele faz todas as melachot, ele é chayav uma, e às vezes ele é chayav por cada uma e uma. A gente vai ver isso no fim do Amud, qual é o que ele quis dizer. Ponto. De qualquer jeito, voltando agora à pergunta do Mará, Katanimia, Rabi Yehuda Omer, afilo lo katav el shtei otiot ve'em shem echad chayav. De qualquer jeito, fala Mará o seguinte, olha, a gente ficou aqui com uma pergunta. Rabi Yehuda na nossa Mishnah falou que a pessoa só é chayav por escrever no Shabbat, quando ele escreve Shem de Shimon, Noach de Nahor, Dan de Daniel, parece que tem que ser letras diferentes. Rabi Yehuda aqui nessa braita falou que mesmo que a pessoa escreveu a mesma letra duas vezes, ele já é chayav. Tem contradição. Para Rabi Yehuda, se eu escrevo duas vezes a mesma letra, duas vezes Shin, Taf, Reish, Gimel, Het, sou chayav ou sou patur? Da nossa Mishnah parece que tem que ser duas letras diferentes, que formam uma palavra, Shem, Dan, Gad, etc. Daqui Rabi Yehuda falou que pode ser a mesma letra. Fagmara lokasha, adedei aderabei. Fagmara não tem contradição. A pergunta é se Rabi Yehuda falou o que ele falou, a opinião dele em um lugar, e no outro lugar ele falou a opinião do rabino dele. Detalhe como está escrito na Braita, Rabi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel, Rabi Yehuda falou em nome de Rabban Gamliel, afilo lo katav ve'ela shtei otiot ve'em shem echad chayav, que gontzas tat rar gag chach. Rabi Yehuda falou que mesmo que a pessoa escreveu, Rabi Yehuda falou em nome de Rabban Gamliel, que se a pessoa escreveu duas vezes a mesma letra, ele é chayav. Ou seja, Rabi Yehuda na nossa Mishnah, que falou que tem que ser Shem de Shimon, Dan mi Daniel, Gad mi Gabriel, Noach mi Nahor, Gadiel, ele só vê, é a opinião dele, que tem que ser duas letras diferentes, que formam uma palavra. Isso que Rabi Yehuda trouxe na Braita, que duas letras iguais também é chayav, essa é a opinião de Rabban Gamliel.
Então, às vezes, Rabi Uda fala a opinião dele, e às vezes ele fala a opinião de Rabban Gamliel, do rabino dele. Então, não é contradição, simplesmente são duas opiniões. Ponto. Agora a Gemara pergunta para a nossa braita. Rabi Shimon não está na cama. A priori, Rabi Shimon e está na cama falaram a mesma coisa. Os dois falaram da drashá, que por um lado está escrito achat, que parece que tem que ser uma melachá inteira. Por outro lado está escrito meachat, que parte de uma melachá já é proibida. Parece que não tem que fazer a melachá inteira, parece que parte da melachá já é proibido. E a conclusão dos dois, tanto de Tanakama quanto de Rabi Shimon, é que se a pessoa escreveu parte de um nome, mas ele é algo por si só, certo? A pessoa costurou parte de uma roupa, mas é uma coisa que vale como roupa por si só, já é hayav. A priori os dois falaram a mesma coisa. Então qual a diferença entre eles? Alef de azrechai kabeinayu. Talvez a diferença do pasuk, a diferença entre os dois é o seguinte, a diferença vai ser duas letras como alef, por exemplo. De acordo com Tanakama e Rabi Shimon, onde vai ter diferença entre os dois? Se a pessoa escreveu no Shabbat a palavra Alef, que existe um pasuk, temos um pasuk onde a letra Alef aparece duas vezes junto, certo? Azerha, mas tem aqui uma diferença aí que a Beinaio vai ter diferença entre eles, por quê? De Tanakama savar Alef de Azerha lo michayev, Rabi Shimon savar que van deite begaltura e bealma chayav. Tanakama fala o seguinte, olha, Alef é patur. Tá bom que a gente encontra no Tanakh uma palavra onde tem duas vezes a palavra Alef junto, Alef. Mas Alef junto não é uma palavra por si só. Em nenhum lugar a gente encontra só essas duas letras. Então Tanakama fala que é patur. E talvez Rabi Shimon fala que é chayav. E tá bom que no Tanakh a gente não encontra duas letras juntas, mas quando ele escreveu um cameota, aqueles pergaminhos com várias palavras e letras que servia para curar, para proteger, lá a gente encontra às vezes a letra Alef junta por si só. Aqui, de acordo com o Rabi Shimon, vai ser chayav, ou seja, Rabi Shimon e Tanakama, que são muito parecidos. Os dois falaram que você tem que escrever algo que é uma palavra por si só, mesmo que ele faz parte de uma palavra inteira, e você não escreveu a palavra inteira, se ele é algo por si só já é válido, certo? Então, talvez a discussão entre eles vai ser Alef. Alef, a priori, é parte de uma palavra inteira, mas não é nada por si só, a não ser em cameot, nesses pergaminhos de cura. Então, Tanakama vai falar, olha, sinto muito, Alef não quer dizer nada. Tá bom que a gente encontra Alef juntos no Tanakh, mas são parte de uma palavra. Ou você escreve a palavra inteira, ou você é patur. E Rabi Shimon vai falar que não, olha, já que de qualquer jeito a gente encontra lugares onde se escreve Alef por si só, já é hayav, então talvez essa vai ser a diferença entre Tanakama e Rabi Shimon. Lemeimar de Rabi Shimon lechumra, então sai que Rabi Shimon mahmir mais, sai que Rabi Shimon fala algo que ele é mais hamur do que Tanakama, ele rigora mais. Veatani, a gente encontra na Braita que Rabi Shimon, pelo contrário, Rabi Shimon em geral ele mekel, ele libera mais. Precisa Braita o seguinte, akoder kol sheu chayav. Tanakama fala que alguém que faz um buraquinho na parede, não importa o tamanho, já é chayav no Shabbat. Ve'amegarer kol sheu chayav. Alguém que ele arrasta alguma coisa, faz um buraco no chão, se não me engano é arrastar que ele acaba arando o chão, ele é chayav. Não tem racha aqui, mas a priori é isso, certo? Alguém que arrasta alguma coisa no chão e vai arando a terra, ele já é chayav qualquer coisa. Ve'ameabed kol sheu. Ou alguém que trabalha uma comida, certo? Pega um pouco de comida e coloca isso em conserva, que é trabalhar a comida que é proibido no Shabbat também. Qualquer coisa é chayav. Ve'atzar bekli tzura kol sheu. E alguém que você tem um clique, você está fazendo nele desenhos, você fez um pedacinho do desenho, certo? Continua um pouco mais, mesmo que você não fez até o fim. Ainda vai fazer mais detalhes no prato, por exemplo, qualquer coisa já é chayav. Essa é a opinião de Tanakama. Rabi Shimon fala que não. Achik dachet kulo. Rabi Shimon fala que não, buraco na parede só se você terminar o buraco, fez tudo o que você planejou fazer. Ou se você arrastar o negócio inteiro. Ou se você, não adianta, você colocou, por exemplo, você tinha lá a conserva e você colocou um pedacinho do pepino na conserva. Rabi Shimon fala que não, só é real colocar a comida inteira. Até se acabar de fazer todos os desenhos no prato, todos os seus enfeites. Então a gente encontra que Rabi Shimon, pelo contrário, Rabi Shimon bederech klal, ele mekel. Então você quer falar que para Tanakama Alef é patur e para Rabi Shimon é chayav? Não, Rabi Shimon ele mekel. Ele Rabi Shimon atalashmina tchichtov et Hashem kulo. Então fala Gemara, não. O que Rabi Shimon quis dizer é muito diferente de Tanakama. Tanakama falou que se você escreveu parte de um nome, que é um nome por si só, já é chayav. Shem de Shimon, Gad mi Gadiel, Dan mi Daniel, etc.
E Rabi Shimon, ele fala que não. Rabi Shimon fala que só é real se você escrever o nome inteiro. Se a pessoa pretendia escrever Shmuel, e ele escreveu só Shin Mem, que é uma palavra por si só, Shem, já mais pra frente a gente vai ver que é mem sofita ou não mem sofita, isso deixa quieto por enquanto, certo? A pessoa foi escrever, vamos pegar Nahor, mais simples. A pessoa escreveu Nahor, Nun Het Vav Reish, escreveu Nun Het, a palavra Noach. Então na cama fala, olha, já é Hayav, escreveu uma palavra. Rabi Shimon não fala, não, só é Hayav se escrever a palavra inteira, é isso que a Gemara quer dizer, que Rabi Shimon vem ler aqui, ele fala, não, você só vai ser Hayav se você terminar de escrever a palavra que você planejou escrever, o Mimat Sitamarach, será que dá para explicar isso? Rabi Shimon Omer, Ve'asachat, aí se a gente pegar as palavras de Rabi Shimon, o que ele falou? Ve'asachat, Yachol, Atchiktov et Hashem Kulo, Rabi Shimon falou, olha, será que da palavra Hat a gente aprende que só é real se escrever o nome inteiro? Talomar Meachat. Vem o passo que fala Meachat, parte de uma melachá já é proibida. Ou seja, a gente vê que, claramente que de acordo com o Rabi Shimon, parte do nome já é proibido, não precisa do nome inteiro. Então não dá para falar que Rabi Shimon vem ler aquele falar que alguém que estava escrevendo Nahor escreveu só Nun Het, que é Noach, ele é patur até que ele escreva a palavra inteira, Nahor. Rabi Shimon falou claramente que se a pessoa escreveu parte do nome já é real. Fala Gemara, Taretz Veimachi, Yachol Atchiktov et Pasuk Kulo, Talomar Meachat. Fala Gemara, não, vamos falar diferente do Rabi Shimon. Rabi Shimon não falou que só vai ser real quando ele escreveu o nome inteiro. Rabi Shimon falou o que ele supôs é que a pessoa só vai ser real se escrever o Pasuk inteiro, Kamash Milan que não. Ou seja, quando está escrito, a gente tem no Pasuk, está escrito Achat e Meachat. Achat parece que é uma melachá inteira, Meachat parece que é parte de uma melachá. Tanakama entende, olha, se eu planejava escrever um nome inteiro e escrevi parte dele, já sou Hayav, porque a parte que eu escrevi é algo por si só. Rabi Shimon vem falar o seguinte, olha, eu podia pensar que quando eu comecei a escrever uma palavra, eu só vou ser Hayav se eu escrever o Pasuk inteiro, vem o Pasuk Meachat, que falou que não precisa da melachá inteira, e me ensina que não, mesmo que eu escreva somente parte de um Pasuk, uma palavra, eu sou já Hayav. Mas eu tenho que escrever uma palavra inteira. Uma palavra de um pasuk eu sou Hayav, mas duas letras de uma palavra eu sou patur. Essa é a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon. De acordo com Tanakama, parte de uma palavra já é Hayav, de acordo com Rabi Shimon, só se tiver uma palavra inteira é Hayav. Não precisa escrever um pasuk inteiro, mas uma palavra inteira já é Hayav. Tem aqui a parte de Rabi Yossi, mas já que é outro kivun, vamos parar por aqui. Bezat Hashem, em breve continuamos.